Olá, eu sou Paulo Alexandre Marques e esse é o canal Experiências Luminosas. Vamos inaugurar hoje nossas entrevistas apresentando a história, a EQM de Eduardo Capixaba. Eduardo Capixaba é um homem de 51 anos, ex-caminhoneiro, que sofreu um acidente com seu caminhão há 6 anos atrás. Eu o conheci aqui em Campina Grande, onde eu moro. Ele foi para um encontro onde havia cadeirantes, era um encontro de cadeirantes aqui em Campina Grande. E como eu tenho uma filha que é cadeirante também, ela tem 26 anos, nesse encontro que houve eu conheci Eduardo Capixaba. E por acaso ele falou alguma coisa sobre a vida dele e me contou sobre esta EQM. Na época eu gravei em áudio, não tinha ideia ainda de fazer um canal sobre isso. Na verdade eu tinha vontade de escrever um livro sobre as pessoas, os casos que eu conhecia de EQMs, que já são vários, tem alguns inclusive na minha família. Essa minha filha mesmo que eu falei, que é cadeirante, ela tem uma história interessante, ela passou por uma EQM, que brevemente a gente vai gravar a história dela e a gente mesmo vai contar, porque eu também faço parte dessa história. Mas voltando para Eduardo Capixaba, ele é um homem muito simples e com sua linguagem muito simples, ele termina nos dando lições muito profundas, com base em sua própria vida, sua própria experiência de vida, mas principalmente na sua experiência de quase morte. O acidente dele aconteceu há 6 anos, no dia 13 de julho de 2013, vai fazer 6 anos agora em julho. Ele ficou gravemente ferido, perdeu as 2 pernas, uma orelha, alguns dedos, ficou com muitas cicatrizes pelo corpo, ficou em coma durante 5 meses. Como sempre, uma história nunca é igual à outra. Esse é um dos fatores interessantes nas EQMs. Nós poderíamos pensar que ao passar dessa dimensão para uma outra através de uma morte ou de uma experiência como essa, poderia ser igual para todo mundo. A pessoa morre, sobe, entra em algum lugar, chega em algum lugar onde todos vão chegar. Acontece que nem esse mundo que nós moramos, que nós vivemos, é assim. É um planeta só, é um mundo só, submetido às mesmas leis, mas cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa nasce de uma forma diferente, vive e morre de uma forma diferente. Cada um tem uma experiência desse mundo. Um vai dizer que esse mundo é uma maravilha, é o melhor lugar para se viver. Outros vão dizer que esse mundo é um inferno, é um lugar horrível para se viver, para se nascer, para se morrer. Então, se nesse mundo tão limitado as experiências são tão diferentes, quanto mais no mundo ilimitado, desconhecido e misterioso, que existem dimensões que não são tão limitadas quanto essa nossa dimensão material. Então vamos ouvir o relato e a entrevista de Eduardo Capixaba. Bem, aí o que eu queria... Bem, primeiro te apresentar, né? Você é Eduardo Capixaba, né? É o Capixaba. Capixaba é o nome mesmo ou é porque... Não, meu nome é Eduardo Gomes, né? Eu sou do Espírito Santo, quem nasce lá é Capixaba. Aí chegou por aqui, ficou conhecido. Em 2001, aí a galera só me chama de Capixaba aqui. Queria dizer assim, estamos aqui em Campina Grande, é uma cidade que é a segunda maior cidade da Paraíba, né? E eu estou entrevistando Eduardo Capixaba, que é um amigo meu aqui de Campina Grande, que tem uma história muito interessante sobre um acidente que aconteceu com ele, que proporcionou a ele, apesar do trauma, né, de ter sido muito traumático, mas proporcionou em contrapartida uma experiência muito interessante, de cunho assim, espiritual, que tem muito que a gente analisar e tentar aprender com ele. Então eu queria saber assim, como foi que aconteceu esse acidente? Você era caminhoneiro, né? Era. Eu dormi e fiquei 5 meses em coma profundo e mais 2 induzidos. 5 meses em coma profundo. Mais 2 induzidos. Sim. Porque assim que eu comecei a despertar, como eu estava muito revoltado, não sabia até então o que estava acontecendo comigo, aí eles começaram a me sedar, né? Sim.
me dando veneno para... Quando você começou a acordar, estava revoltado e eles tiveram que... Aí eu não sabia o que estava acontecendo comigo ainda não tinha noção do que era ainda não. Porque eu estava num lugar muito lindo, então eu não tinha noção do que estava acontecendo. A última lembrança que você teve foi, você estava viajando para onde? Eu vim de São Paulo para Vitória. E simplesmente cochilou? 5 horas da tarde eu tombei. 5 horas da tarde. É. Agora você disse que estava, numa conversa anterior, eu já conversei com você sobre isso, você disse que estava dando uma carona a um rapaz. Esse rapaz faleceu. Ele pediu carona onde? Na estrada? Assim? Pediu há uns... Eu calculo assim, porque eu não tenho noção do tempo. Perdeu um pouco eu apaguei, né? Eu dormi, né? Eu calculo que 1 hora antes de eu tombar. Sim. Eu parei num posto para tomar um café. Eram umas 4 horas, 3h40, 4 horas da tarde. E esse cara me abordou, me pediu uma carona, mostrou os documentos dele, que ele era motorista e morava em Caruaru, ele. Em Turitama. E eu falei, rapaz, eu não faço Nordeste, eu posso te levar até na Serra, que é lá em Vitória. E lá eu arrumo uma carona pra você acabar de chegar lá, pelo menos na Bahia. Sim. Até Feira de Santana, lá você se vira pra sua cidade. E perguntei até então a ele se ele dirigia a carreta, ele falou, não dirige não. Eu falei, rapaz, eu tô muito cansado. Eu não tô bem. Você sabia que estava cansado. Eu não tô bem. Aí ele olhou pro meu caminhão assim e falou assim, rapaz, mas eu não sei trabalhar com isso aí não. E essa carga é muito alta, eu tenho medo, eu nunca trabalhei com isso. Eu falei, não, é tudo bem, vai dar certo. A gente vai até um posto aqui pra frente, eu vou dormir, e amanhã de madrugada nós levantamos e eu vou embora, terminar meu horário, minha entrega. E daí pra frente... Aí 1 hora depois você acha que aconteceu esse acidente. E você... Porque eu peguei ele, era umas 3h45. No meu boletim de ocorrência, tá como eu tombei 5h05 da tarde. E você simplesmente apagou ali e só acordou depois no hospital? Depois de 5 meses, não. Mas o caminhão virou? Tombou em cima de mim. E você ficou embaixo do caminhão? Não, eu fui jogado pra fora. Foi jogado pra fora? Eu até, Paulo, acredito que essa marca que eu tenho aqui, tá vendo essa marca branca? Né? Da onde veio isso? Isso aí não foi Não. Como foi isso? Então, ao meu ver, pelo que eu vivi no meu coma, ao meu ver, eu não estou sendo ignorante aqui não, é porque eu acredito. Quando você acredita é uma coisa, quando você é descrente é outra. Porque uma coisa que não cortou, não abriu, entendeu? Não dilacerou nada, só ficou a mancha. Queimou. Então eu acredito que foi um anjo que me puxou dali. Possível. Porque eu não estava dentro do caminhão. O caminhão queimou? Pegou? Não. O caminhão só deitou, pô. Foi uma queimada aqui e inclusive afetou sua orelha? A minha orelha foi a pancada que eu levei, né? Inclusive meu braço também, que eu já te mostrei, tudo arrebentado. Entendeu? Mas Aí perdeu as duas pernas depois. Mas essa mancha, ela não me encabula. Mas eu sei que ali foi um anjo que me tirou dali. Porque o cara que estava comigo se machucou muito pouco e morreu. Sim. Eu me arrebentei muito mais e estou vivo. Pois é. Quando chega a hora da pessoa... Né? E o cara era um testemunho da Maranata, era evangélico. Eu estava lá em Vitória procurando emprego. E o nosso destino se cruzou. Né? Eu perdi ele, não foi por minha culpa. Entendeu? Inclusive no meu coma eu cheguei a ver ele, me dando adeus. A gente vai entrar em detalhe aí como é que você... Como começou a sua experiência desse outro lado? Você sentiu sair do corpo? Ou já... Eu saí completamente. Mas você percebeu a hora que estava saindo, você viu o seu corpo, viu a cena do acidente? Cheguei a ver, não tem noção de hora, nem de dias, mas eu cheguei a ver lá. Eu via meu corpo e não queria mais entrar nele não. Fora do seu corpo, você viu a cena do acidente? Eu andava o hospital, eu andava o hospital todo. Ah, você já acordou espiritualmente no hospital? Eu acordei lá no hospital. Sim. Então eu andava nos corredores, entendeu? E um anjo me acompanhava, me carregava. Andava mesmo? Andava normal. Tanto é que todos os meus sonhos que eu tenho, as madrugadas que eu durmo, eu só sonho bom, eu não sonho assim não. Nunca sonhei andando de joelho. Sim. O meu andar de joelho é só aqui, mas no meu sonho eu tô perfeito. Sim. Tô dirigindo, tô brincando, tô caçoando. E você lembra do primeiro momento que você se viu fora do corpo e com esse anjo? Como é que esse anjo apareceu de repente? Não dá pra ver a cara, né? Não? Não, o rosto brilhava demais. O rosto dele brilhava? Muito. Eu só pegava, ele pegava na minha mão. E me carregava. De um lado pro outro. Você de certa forma flutuava ou você andava? Não, andava mesmo. Andava. É incrível, Paulo, como é que eu vou te explicar isso? Ao mesmo tempo que eu estava no lugar que eu considero como um paraíso,
Ele me pegava e atravessava uma porta e eu entrava no hospital e via meu corpo. Sim, como se fosse uma porta. E ele gesticulava pra mim, não falava, só gesticulava. Sim. Pra mim voltar. Entra aí, tipo assim, entra aí. Sim. Eu não aceitava aquilo. Ele se comunicava com você mentalmente? Só assim, Só com gesto? só por gesto. Pegava na minha mão, me Não tinha carregava. palavra? Não. Eu ficava, não tenho noção de dia e de noite. Eu ficava a maior parte do tempo sentado na beira de uma areia. De um mar muito verde e de plantios muito verde. Um mar? É um mar. Verde. Sim. Verde de cristalino. Sim. Não é um azul, não é um verde. Como era esse ambiente que você se via? Era Paz. além do... Paz. Muita paz? Muita paz. E via pessoas que só fazia assim. De longe. Ninguém falava nada. E você não sentia nenhuma comunicação, nem telepática? Não, até então, porque eu acho que eu não tinha ainda morrido, né? Sim. Eu ainda não estava naquele plano. Eu acredito assim, que Deus me levou para aquele plano para me mostrar o que Ele tem para mim e para você. Sim. E para quem quiser aceitar Ele. Aham. Mas aquele plano não era para mim, que se fosse para mim, não vinha aquele anjo e me carregava de um lado para o outro. E mandava você voltar? Voltar, entendeu? Não era a hora ainda? Não. Então eu calculo assim, dentro dos trâmites da situação que eu passei, eu calculo que com aproximadamente 5 meses, que foi a hora que eu comecei a ter, aí eu comecei a reagir, meu cérebro voltou a funcionar, meu coração, tudo. Não precisava mais de aparelho. Então ali foi o momento de eu ter que voltar. Foi quando eu escutei um grito. Um grito que, eu acredito assim, que eu não tenho noção de potência de som. Sim. Porque eu nunca fui em Rock in Rio, essas coisas, nunca gostei. Mas eu acredito que a maior caixa potente que pode existir no planeta de um som de Rock in Rio não chega ao barulho que eu ouvi. Como foi esse barulho? Foi Foi um grito? ensurdecedor. Uma ordem? Tanto é que eu acordei gritando, né? Com dor no ouvido, assim. Sim. Não botei a mão que esse braço não mexia. Mas eu fiquei louco. É por isso que eles me sedaram. Entendeu? Porque... Você não queria entrar no corpo? Não, era aquela paciência. Sim, só mandando. Aí eu não aceitava. Aí ele ia, eu pegava na mão e ia junto. Eu não queria mais ficar ali. Ele só trazia você pro corpo pra você entrar? Pra me Você não voltar, entrava, não. você levava de volta E vendo o para povo lá me dando choque, mexendo comigo. Meu corpo mexia, eu esquivava. Eu vendo me esquivar e eu ali fora dele. Mas por que eu esquivava? Porque estava sendo mexido com o aparelho. Eu não estava mais ali. Sim. Mas me diz uma coisa, você confirmou depois se aquilo que você via, o seu corpo e aquelas pessoas, realmente elas estavam ali, eram elas mesmo depois que você acordou? Não, não. Todos que eu vi, todos que mexeram comigo, Eram outras pessoas? não era nenhum enfermeiro que cuidou de mim durante 5 meses. Sim. Não foi nenhum desses. Inclusive eu olhava para a cara de um por um. Tanto fora quanto dentro. Nada. Quer dizer que você acha que eram outras pessoas, talvez as pessoas que estavam cuidando de você, que você via, Eu tenho para mim que eram espíritos, eram anjos. de outro plano, né? De outro plano, não desse daqui. Sim. Porque, inclusive eu perguntei assim que eu voltei, que eu comecei a melhorar, que eu aceitei minha situação, que me explicaram que tinha acontecido comigo. Aí eu conversei, eu falei, quantas pessoas me vigiou, quantas pessoas ficaram próximas a mim. Eu falei, meu tio estava aqui. Pô, o cara já morreu tem mais de 50 anos. Ah, seu tio, você via seu tio lá? Já morreu tem mais de 50 anos, pô. Eu nem conheci o cara, pô. E você via ele lá? Eu conheci por foto, Era uma das pessoas que estavam... que estavam mexendo comigo. com você, Ficavam em volta do meu corpo lá na UTI. Certamente era pessoas de outro plano. Não tinha nada a ver. Que eu falei assim, eu quero ver todas as pessoas que cuidaram de mim. Aí mostrou as enfermeiras de plantões que trocava. Trouxeram os médicos, foram 4 ou 5 médicos que tomaram conta durante esse tempo todo. Desculpa. E nada. E não batia? Não. Aí quando minha irmã chegou, eu falei assim, Nazaré, mora lá em Vitória. Eu falei assim, tio fulano, tio Bertano, a tia fulana, a tia Bertana, a vovó esteve aqui. Até minha avó, pô. O meu avô. Foi? Que já tinha morrido? Que eu não conheci meu avô, pô. E você Mas- sabia que era seu avô? É, porque eu vi por foto. Ah, tá. Que meu avô morreu, meu pai nem sonhava em deixar eu vir ao mundo. Meu pai tinha 15 anos de idade. Quando eu nasci, meu pai estava com 26. Quer dizer que você só foi identificar que era seu avô depois, pela fotografia? Você Não, viu? porque eu já tinha visto essas fotos antes, né? Ah, Eu tinha visto antes. aí você é. sabia, identificou logo. Aí quando meu pai veio de Minas para poder me ver, que meu pai morava em Minas, aí eu falei, ô pai, eu vi o vô. Aí o pai, que coisa? Eu falei, eu vi o vô, pô. E eu não queria voltar mais, porque eu vi meu avô lá, pô. Você via seu avô no hospital? No ou lá- plano e no hospital. plano, nos dois?
Teve um tio também, que era tio por consideração. Meu pai amava muito o cara, meu pai foi criado junto com o cara. Sim. Foi criado com a família do meu pai lá na roça, lá em Minas. E eu vi ele, pô. O cara morreu de acidente de máquina. Meu pai nem sonhava eu vir ao mundo. Meu pai tinha 23 anos quando esse cara morreu. E essas pessoas se comunicavam de alguma forma com você? Só de mão. Só de mão. Só assim. E não tinha nenhuma compreensão nem telepática, nem... Não, nem hora? só mesmo de mão. Passavam longe, longe, muito longe, aos nossos olhos. Sim. Mas se eu te contando agora, parece que era aqui, ó. Ah, porque você identificava. É, fazia assim. Ou então, tipo assim, eu acredito assim, fica em paz. Sei. Né? Uns faziam. Não é a minha hora. Entendi, não é a hora ainda. Tá entendendo? Mas esse que eu não vi o rosto dele, que era o que me carregava pra todo lado, Era o teu guia, né? eu acredito meu anjo, né, meu irmão? Ele chegava, não falava uma palavra, eu não conseguia identificar o rosto, porque brilhava muito. Sim. Ele só esticava a mão e me carregava. Aí eu levantava e saía andando com ele. Aí chegava no hospital. Mas ele te transmitia algum sentimento? Você falou em paz. Muita paz. Sentia algum sentimento de amor, alguma coisa assim? Muito. 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 De toda parte, né? Toda parte. Muito. Muita paz. E isso era confortável para você. Era. É por isso que eu não queria voltar, pô. Quem chega do lado de lá e olha não quer mais. Não quer saber disso aqui, não. Isso aqui é só sofrimento, pô. Você tinha família já? Filho? Já, tem meus filhos aí. Mas você lembrava deles? Ou da Não, esposa? não, Era como se eles não existissem. não. Nada a ver. Nada daqui foi lembrado. Sim. Lá onde eu estava, nada daqui foi lembrado. A não ser a minha caminhada até o hospital para ver o corpo. Sim. Para olhar, para assistir. Entendeu? Eu vi minha mãe, que já morreu tem 14 anos. Sim. Entendeu? Quer dizer que você entrou em contato com muita gente que já tem morrido. Entenda. Quer dizer, visual. Só visual. Por quê? Porque eu não estava naquele plano ainda. O plano foi só mostrado, igual eu vou repetir. Foi só mostrado para mim, igual Deus tem para você. De qualquer forma, você ficava num lugar que você fala que era como uma areia, tinha areia. É, o mar é interessante. Uma coisa que eu procurei na internet e não achei não, pô. Daquela maravilha, não. A cor dele era bonita? Verde. Verde... Como é que eu vou dizer para você? A verde do mar mesmo? Era um verde diferente? Era diferente. Inclusive até o verde da grama onde eu me encontrava, que inclusive era uma areia, mas tinha uma grama, Sim. era fofo, era muito gostoso, era interessante. A textura. Eu me sentia muito bem, pô. É por isso que eu temei. Sim. Eu temei até ouvir o grito que eu já te falei há poucos minutos atrás. Ouvi o grito que eu escutei. E esse grito foi onde eu... Aí eu vi quando um anjo subiu dentro do teto do hospital, desapareceu. Ah, foi? Você ainda viu ele indo embora? Vi ele embora. Aí fechou-se tipo uma janela, né? E como foi essa sensação de voltar pro corpo? Né? Você sentiu que estava no corpo? Não. Não, porque assim que como eu falei com você agora mesmo, assim que eu acordei eu fui sedado, porque eu tava quebrando tudo. Ah, você acordou agitado. Eu tava louco, pô. Por que eu tava louco? Porque o anjo me deixou e foi embora. Você tava revoltado, porque não queria ficar. Não. E até então eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu fui saber de mim depois de 2 meses para frente. Foi quando eles foram me acalmando, foram me sedando, foram me preparando para poder chegar até isso aqui. Me diz uma coisa, nesse ambiente que você estava, você viu grama, viu as pessoas estavam vestidas como? Era roupa normal? De branco. Tudo de branco? Só um manto. Um roupão? É um manto. Tipo de Jesus Cristo, segundo as histórias. Sim. Segundo os relatos dessas Segundo histórias. se fala, né? É. Essas roupas brancas. Todo mundo se vestia desse jeito. Todo mundo assim. E você? Você se via, não? Eu tava de calça, com a roupa que eu tombei. Ah, é? Você via seu corpo? De calça, de sapato, de camisa. Ah, Muito bem, não sentia nada, maravilhosamente bem. E nesse lugar que você estava, você sentava no chão, ficava ali olhando Ficava o mar? sentado na areia. E queria ficar ali mesmo. Toda vez que me tirava de lá, eu me encontrava na areia. Ali eu me levantava, muitas vezes eu entrava, até interessante, estava passando. Eu entrava para debaixo da água, ia andando para dentro da água até afundar o corpo. Sim. Até imergir. E isso você fazia normalmente ou só na hora de voltar para o hospital? Era aqui? Não, isso era mais... Eu não sei nem te explicar, porque não existe hora, não existe barulho, não tem comida, nada. Não tem. Não existe. Inclusive você não tem noção do tempo que passou lá. Não. Não, pra mim, como eu tombei numa sexta-feira e acordei numa quinta de 6 meses depois, 5 meses depois... Você acha que passou esse tempo todo lá, deu pra sentir isso? Não, eu não senti, mas pra mim era o sábado. Porque eu não tombei numa sexta. É como se fosse um dia depois. Não, porque eu não tinha programado pra dormir.
Falei, eu vou dormir, que é sexta-feira, não vai dar tempo de descarregar. Eu vou dormir no posto e de madrugada eu levanto e vou lá descarregar o caminhão. Entendeu? Só que como eu botei isso na minha cabeça e tombei, aconteceu isso comigo, pra mim eu tinha acordado no sábado. Sim. A sensação é que era muito pouco tempo. Tanto é que quando eu voltei, que me sedaram, que eu acordei de novo, eu perguntei à moça assim, já mais calmo, perguntei, pega lá as notas para mim descarregar o caminhão. Ela falou, não tem nota. O senhor está aqui há 7 meses já. Aí que a ficha caiu. Sim. Mas eu já tinha sido preparado com remédio, com tudo para receber essa notícia. Porque no momento que eu acordei, ninguém esperava. Porque eu já estava considerado já, pela ciência, pela medicina, não, já era. Um cara que teve a 5ª vértebra quebrada. Quebrada não, torcida. Entendeu? Um cara que furou os 2 pulmões, uma parada cardíaca, 2 cerebral. Um cara desse volta para quem mais? Só para Deus. Porque o homem não. Um milagre, que tem que voltar. E como é que um sistema único de saúde aguenta o cara 7 meses? Sem dinheiro, sem nada. Um mero motorista de caminhão. Ou poderia ser qualquer outro, mas se tivesse milhões era bom. Mas não era bom. Você que Schumacher está lá. Há quantos anos já em coma? Traga, né? Mas me diz uma coisa, nesse ambiente lá do outro lado, você via, além de mar, pessoas, areia, você via alguma paisagem mais longe, uma montanha, alguma Não. árvore? Não. Plantas? Não. Flores? Não? Só verde. Só o grama verde? Só verde, areia e água. Mais nada. E as pessoas circulando? E paz e as pessoas andando, normal. Conversando, as pessoas conversando? Não, se esticulavam. Se falavam, não ouvia. Porque até então, Paulo, eu não pertencia àquilo ali ainda. Sim. Você sentiu que você ali, entrou? Ali pra mim, foi só uma amostra do que Deus prometeu pra mim na palavra dele. Sim. E pra você. Não tinha nenhuma forma de você penetrar ali não, né? Algum portal? Não, nada. A minha saída era é como se eu abrisse uma porta aqui e saísse ali no quintal. Sim. Saísse pra ali e entrasse aqui no quarto. A minha porta era essa. E ali você só via mesmo o cenário, mas você não tinha acesso a ele. É porque vem assim, sabe? Tinham várias portas, várias, muitas portas mesmo. Eu não sei nem se era o hospital ou se era porque eu estava naquele local. Entendeu? Mas tinha muitas portas. Às vezes quando o anjo abria uma e me mostrava, abria e fechava. E eu via por relance alguém que eu conheci, alguém daqui da terra que já foi embora, entendeu? Como cada porta fosse um ambiente diferente? É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E no hospital, você disse que andava no hospital também? Andava nos corredores. Mas os corredores não tinha porta. Sim. Não. Ficava ali, né? Eu andava, eu calculo que até onde se encontrava o meu corpo. Não para frente nem para trás antes. Só onde encontrava o meu corpo. Que era muito rápido. Eu saía, era questão de fração de segundo. Eu saía de lá de onde eu estava e entrava aqui e já via meu corpo ali. Sim. E onde eu estava, o único lugar que tinha porta era onde eu estava. Porque eu não estava em coma, cheio de aparelho, sozinho, isolado, por causa de bactéria. Você não tinha acesso a outros lugares do hospital, a não ser aquele Não, ambiente. só aquele ambiente ali. Mas andava tudo, via as pessoas. Só que quando eu acordei, que eu comecei a se mexer no hospital, no dia que o médico me deu alta, eu falei assim, eu posso dar uma volta nesse corredor aqui? É grande o hospital, muito grande. É um dos maiores do Espírito Santo lá. Aí a enfermeira falou, pô, eu vou levar você daqui a pouco. Eu falei, tá bom. Eu andei sala por sala, olhei rosto por rosto, toda a movimentação, nada. Nada daquilo que eu vi lá. Não se parecia não. A única coisa que eu lembrava, que eu vi, era eu. A única coisa que eu via era eu, assim. E quantas vezes você acha que o anjo tentou fazer você entrar no corpo? Ah, não tem como não, Paulo. Não tem como não. Não. É fracionado. E essa entrada no corpo, como acontecia? De repente eu estava dentro dele? Mas de repente eu acordei gritando. Porque ele mandava você entrar, mas você sabia como entrar no corpo? Não. Mas não é mando dele? Não é o Criador que manda? Entendeu? Ele dava o sinal, mas eu queria acompanhar ele. Só que como eu acredito que não era a minha hora, eu no dia que deu o grito. Esse grito foi como um comando de ordem. Entendeu? Você entrou sem querer mesmo, entrou no grito, né? Não. Sim. Tava dentro. Eu acordei e comecei a gritar.
Aí estourou isso aqui tudo, que estava ligado no negócio aqui, estourou tudo. Aí eu fiquei... Aí as máquinas dispararam, foi onde veio os enfermeiros. Aí me sedaram. Diz uma coisa, e essa sua experiência, a partir de que momento você começou a raciocinar sobre ela? Primeiro você estava ali no hospital, agitado, depois você começou a lembrar isso de uma vez, lembrou tudo assim, ou foi lembrando aos poucos do que aconteceu com você? Paulo, assim que eu saí do hospital, uma das primeiras coisas que eu pedi ao meu finado pai, que Deus abençoe, que Deus tenha em bom lugar, eu falei, eu quero uma rabada. Foi. Uma rabada? Quero uma rabada, pai, um conhaque Dré e um cigarro. Foi a única palavra que eu falei com meu pai. Aí ele foi na rua comprar para poder me dar, e dali eu comecei a pensar naquilo que eu tinha vivido. Entendeu? Tudo para mim era muito estranho. Nos primeiros 2 meses aqui. Sim. Era cansativo, era enjoativo. Você se sentiu estranho? Um cara que não... Eu acho que nem do meu nascimento, a gente não lembra do nascimento da gente, né? Mas uma coisa muito estranha, muito esquisita. Por quê? Um vazio. Sim. Lá eu estava melhor. Apesar de não participar ainda, mas lá eu estaria melhor. Sim. Você sentiu uma espécie de saudade de lá, um desgosto por estar aqui, talvez? Porque a gente quando vem ao mundo, quando os pais têm uma cabeça igual o meu tinha, eu sempre falava, aqui é só sofrimento e dor. Entendeu? Não tem uns pais que dizem isso? Aqui é só sofrimento e dor. E é verdade. Aqui é só sofrimento e dor. E eu descobri o prazer de viver após isso daqui. O prazer seria aqui ou lá? Lá. Né? Aqui eu não quero mais nada não, Paulo. Quer dizer, você acha que o lugar de viver mesmo é lá? Lá é que é o lugar de viver. Agora cabe a nós merecer, né? Eu acho que não é assim, morrer e vai não. Sim. Eu acredito que não. Você acha que nem todo mundo tem acesso? Não. Não estou dizendo que quem eu vi lá são merecedores. Eu não sei nem se estão dentro daquele plano. Estão ali porque não teve como voltar. Está esperando, igual a própria palavra diz, que nós vamos esperar o julgamento do Criador, do Filho do Criador, que é nosso irmão, Jesus Cristo. Entendeu? Então é assim, eu acredito que por eu ter passado muitas coisas já na vida e ter sofrido muito, eu acredito que não é mais para mim isso aqui. Sim. Não é mais para mim. Se o meu pai me tirasse hoje, era um favor que ele me faria. Você vive no mundo mas é da vontade sem dele. ser do mundo, né? Eu não pertenço mais aqui, Paulo. Eu não me sinto mais pertencedor desse local aqui. Agora isso aconteceu por causa da experiência. Antes era tudo não, para mim eu era um hipócrita, rapaz, um ignorante, rapaz. Deu um abestalhado. Maldito homem que pensa igual eu pensei. Maldito desse homem que pensa isso, o que eu estou dizendo agora aqui. Sim. Porque nós não somos nada, cara. Então essa experiência ele transformou. A palavra de Deus diz que do pó viemos ao pó tornaremos. Então o que somos nós? Pega um grãozinho de areia e faz assim. É nós. Aí se Deus tem para mim coisa melhor, eu vou me segurar aqui para quê? Me apegar, eu só não posso tirar a minha vida, jamais. Porque ela pertence a Ele. Ele é o dono dela. Eu não sou. Eu não sou uma ferramenta, né, de merecer até respirar. Mas por Ele nos amar tanto, eu estou aqui. É entre o joio e o trigo, eu estou aqui. Entendeu? Mas essa transformação que aconteceu com você foi devido à experiência, não foi devido à aproximação com religião? Não, nada de religião não. Você é religioso? Eu me batizei numa doutrina, frequentei durante 2 anos. Mas como eu fui covarde na presença de Deus, porque se você olhar, independente de cristão ou evangélico, nós somos covardes na presença dele. Porque nós fazemos muita vontade da carne. É por isso que ele nos perdoa. Porque ele sabe que essa porcaria é fraca. Isso não vale nada, pô. Isso veio do pecado. Ele vai voltar pro pecado, não adianta. Agora você não pode voltar com o pecado. Você tem que se libertar disso aí. Tirar aquelas vontades da carne, aqueles desejos imundos que nós seres humanos temos. Ao longo da vida a gente vai se desfazendo dessas coisas. Vai se desfazendo, tá entendendo, velho? E Deus vai limpando a gente. Agora isso é importante porque a partir do momento que eu te amo, tenho um amor a Deus sobre todas as coisas e a você, como se fosse para mim, já está ficando bom o negócio. Olho para um sexo oposto, não tenho maldade, já está melhorando mais ainda. Talvez aí esteja a razão de você não estar pronto ainda naquele momento, né? Naquele momento eu não estava. Volta que você ainda tem muito o que aprender, né? Por quê? Eu vou ser sincero para você, agora já falei com pessoas que nem sequer se tocaram. Mas como vai ficar gravado, eu ia para a igreja para dizer que era crente, pô. Mas eu era um pilantra, pô. Eu era um vagabundo, pô. Era hipócrita, né? Era, pô.
Eu ia para lá para olhar as irmãs, ficar de olho numa irmã na outra, no carrão do irmão, entendeu? Falava uns palavrão, fumava durante a semana, no sábado, domingo ia pra igreja. Enganando quem? Eu mesmo, pô. E você hoje em dia ainda sente falta de religião, de igreja, ou você tem sua própria religião? Não. Sente falta da religião? Não. É seu relacionamento com Deus? É eu e ele. É eu e ele. Não tem religião, não tem ninguém que me leve até ele, a não ser eu mesmo. Você mesmo se vai até ele. A sua filha se vai até ele, a mulher sua vai até ele. Não tem como. E você aprendeu isso com a experiência? Com a experiência e começar a folhear a Bíblia. Ah, também estudou. Estudando. Não estudando, lendo para Deus botar coisas dentro de mim. Sim. Que a Bíblia não se estuda, que ela não é igual um caderno. Através da leitura você vai abrindo a mente. Deus vai te abrindo, vai te moldando, entendeu? Quem dera se há 8 anos atrás, que esse aqui tem 6, vai fazer 6 anos agora esse acidente? 6 anos. Vai fazer agora em julho, dia 13 de julho. Faz pouco tempo. Quem dera se há 6 anos atrás eu tivesse com essa mentalidade que eu tenho hoje. Ainda continuo bandido. Eu fumo, eu bebo, não droga, cigarro e cana. É uma droga, mas é lícita. Né? Porque Deus não conta. Se você procurar lá em Eclesiástico, ele está em Eclesiástico, eu não acho que está em Eclesiástico, não sei se é no 4 ou no 5. Mas Deus não condena a bebida, ele condena a embriaguez. Você não pode se embriagar, o excesso, né? O excesso. Tudo em excesso faz mal. Até comida, água em excesso. É tudo. Então é assim, Paulo, eu não vou dizer que sou merecedor, não. Se hoje, agora, nesse momento aqui, alguém pode me chamar de louco, problema, eu não estou nem aí. Eu estou dizendo por mim, a coragem que eu tenho, a fé que eu tenho. Se Deus chegar aqui agora, Deus não, ele não vem, quem vem é o filho dele, nosso irmão. Está aqui e falar, meu filho, você infelizmente, eu vou pagar pelo meu erro que eu cometi aqui. Tá entendendo? Eu não vou ficar triste com ele, não. Nunca. Já cheguei até a reclamar. Várias vezes nas minhas orações. Falar, mas Senhor, tu deixasse eu voltar, foi? Pra sofrer mais ainda. Mas é o tempo dele, não é o meu não, cara. Sim. Muitas vezes temos mania. Você sabe que é as manias que nós temos. Hoje tá aqui, você tá aqui agora. Não sabemos se chegamos até de noite para dormir. E nem se amanhecemos. Mas nós falamos bem assim, amanhã eu vou para tal lugar. Eu vou, Mas não. Só vai se Deus permitir que você vá. Então temos que dizer como. Hoje eu venci, Deus esteve comigo. E se amanhã Ele permitir, eu continuarei minha trajetória. Agora me diz uma coisa, você fala muito em Deus, né? Para você, muito. Quem é Deus? É uma pessoa? É tudo. Não é uma pessoa? Não, Ele é um espírito. Para mim Ele é tudo. Tudo que existe. Ele é tudo. E lá no outro lado, Ele estava presente? Você sentia a presença? Não, sentia, mas não via, não tem como. Maldito o homem que olhar para Deus. Ele derrete, tipo vela. Mas você tem espírito. Que Ele existia e estava lá? Com certeza. Tanto é que se você olhar o globo que nós vivemos por um todo, e o que está pelo esse espaço jogado, que é as luas, os planetas, essas coisas, é quem? Como é que essas nuvens cortam de ponta a ponta desse mundo? Imagina isso, a grandiosidade que é esse homem. É infinito. Não tem como, cara. Não tem como. Me diz uma coisa, você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre esse tipo de experiência, assim, que chamam hoje de experiência de quase morte? Alguma experiência desse tipo que você teve, você já tinha ouvido falar que alguém teve antes? Ô Paulo, eu com a minha trajetória, Campina, Vitória Campina, eu rodei um tempo com um caminhão aí, converso com muitas pessoas, inclusive eu procuro mais aquelas que já entraram em coma. Vi algo meio comparativo. Já conversou com alguém sobre experiências parecidas? Meio comparativo, porque cada um tem uma experiência. Deus é de todos, mas cada um tem uma trajetória. Mais ou menos como nessa vida, né? A gente está aqui no mesmo mundo, a gente tem a mesma natureza, o mesmo destino, mas você tem uma história, eu tenho outra. Mais ou menos por aí, entendeu? Eu acredito assim, entendeu? Eu tive pessoas que chegou a falar para mim que viram Jesus Cristo. Sim, identificou como Jesus Cristo. Eu achei um pouco meio surpreendente, fiquei um pouco assim de pé para trás, como diz minha terra, mas eu acredito que eu acho que não. Mas às vezes, sabe o que é? Esse anjo que você viu, você interpreta como um anjo. Outra pessoa pode dizer, não, aquilo era Jesus, né? Não pode ser Jesus. Porque na verdade, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, né? O povo diz que ele era louco. Você pode ver que os católicos principalmente usam muito a imagem. Olhos azuis. Barbudo, olho azul, né? Cabelo grande, né? Aquela coisa. Ninguém sabe. Se nós somos imagem e semelhança,
Eu acredito hoje, com o pouquinho do raciocínio que eu tenho, entendeu? Que pode ser eu, pode ser você, pode ser sua filha, pode ser seu irmão, seu pai, o mundo inteiro. Mas de qualquer forma, essas experiências que você disse que já conversou com outras pessoas, foi depois do seu acidente ou antes? Depois. Depois. Antes você não tinha ouvido falar, não? Não. Foi uma experiência completamente estranha Não, pra você. porque antes, igual eu falei com você, né, Paulo? Eu era um cara herege que me batizei para dizer pro povo que eu era evangélico. Uhum. Né? Andava de terno e gravata feito um fresco, com bíbliazinha debaixo do braço. Nunca li a Bíblia. Eu só abri quando estava no culto. Era só um... Era um pilantra. Essa é a verdade da minha vida. Entendeu? Se fosse possível que o mundo visse isso, entendeu? Que eu não tenho vergonha, não tenho medo. Entendeu? Eu era inclusive serve até para muitos evangélicos que tem por aí que só se esconde, porque o coração dele é impuro. Ele não tem coragem de ajudar um irmão, de ajudar uma pessoa na rua, de dar uma roupa, de dar uma coberta, de dar um prato de comida. Ele não tem coragem para isso. Mas todo domingo ele tá lá na igreja, toda quarta, todo sábado, sei lá quando. Que é o danado dos cultos para lá. Eu passei a tomar nojo de doutrinas. A católica eu nunca fui chegado. Porque antes eu não era nada, eu só era um ser humano na Terra. Não tinha religião? Não. Na verdade eu nunca tinha lido uma Bíblia. Mas eu sempre, desde moleque, tive nojo de imagem. Sim. Já era um nojo que eu tinha. Já era Deus trabalhando comigo. Naquela época, eu tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos. Então meu pai achava bonito. Só que eu, na minha mente, hoje pensando, eu sempre fui incrédulo àquilo ali. Eu nunca aceitei aquilo ali. E a palavra diz, maldito o homem que aceita e que adora imagem. Pô. Eu não sabia que tinha isso na palavra. Eu vim aprender agora há pouco tempo comecei a ler a Bíblia. Eu tenho minha Bíblia guardada. Mas me diz uma coisa, você interpretou como a tua experiência? Depois que você acordou, que lembrou dela, você achou que aquilo podia ter sido um sonho, uma alucinação? Ou você tinha certeza que era Paulo, real a experiência? Eu não sabia até então que ponto ia a questão da doutrina. Eu tenho um amigo que pertence a Testemunho de Jeová, que na verdade o nome de Deus é Jeová, está na Bíblia, está lá em Salmo 83, 18, está lá o nome dele. São 2 J, Jeová e Jesus, está lá. Eu aceitei por essa parte, não pela Testemunho de Jeová. Sim. Só que eu conversando com o cara, até então não entendia que eles não creem no Espírito Santo. Eles não creem. O negócio deles é Jeová, Jesus não existe. Então eu conversando com ele, falei assim, não, rapaz, essa situação que eu estou passando para você agora, eu conversei muito com esse cara, pela consideração da amizade que eu tenho com ele. E ele falou assim, não, isso aí foi muita droga que te deram lá no hospital, você ficou doidão, ficou tendo alucinação. Eu falei, é. Para você, tem alguma diferença entre sonho, alucinação e a experiência que você viveu? Muita. Porque o que eu vivi, só eu vivi. Não tem possibilidade de ser sonho, nem alucinação. É real. Não. Sabe por quê? Porque eu vou fazer 6 anos que eu estou aqui nessa cadeira de roda agora, dia 13 de julho, e eu nunca mais sonhei nada parecido. Porque se fosse um sonho, eu tinha sonhado de novo. Nem antes, nem depois. Nunca. Nem antes, nem depois do acidente. Nem após o coma, nem antes do coma e nem depois. Nunca sonhei nada com isso, parecido ou relacionado ao espírito. E você, ao longo desses 6 anos, esqueceu algum detalhe? Ou isso continua vivo na sua vida? Não, tá vivo. Não esquece nada. O que eu esqueci, eu passei para você agora. E para quem for me assistir, for me escutar. Porque o que eu vivi, Paulo, eu digo para você, eu vivi, acredito e pronto. E se a morte, eu tinha um pouco de signo da morte, hoje eu não tenho mais. Porque eu sei que ela não dói, ela é maravilhosa. Independente para onde eu vá. Não tem mais medo da morte? Não. Eu estou falando com você que eu fui procurar pessoas, eu tenho pessoas que são inteligentíssimas, se consideram num grau de inteligência máxima, e eu falei, relatei, e foram procurar no computador, não acharam nada não. E o quê? Não acharam nada? Nessa terra não tem nada parecido com o que eu passei. Sim. Nada. Nada. O que a gente encontra são relatos semelhantes, de pessoas que tiveram também parada cardíaca. Tem. Ainda não encontrei. Mas aqui nesse plano não é uma coisa completamente diferente. Voltando ao assunto, meu pai que eu perdi agora, tem 3 anos, eu falo do meu pai, eu me emociono demais. Era um cara... Ele morava lá? Lá em Minas. Fora de série. Então o papai, quando ele teve a primeira parada cardíaca, tudo bem, deram choque e tal. E o papai viveu um pedaço disso que eu vivi. Ele relatou pra você? É algo que ele não queria voltar mais pro corpo dele, o papai. Sim. Só como ele era católico, eu não tinha essas histórias com católico, respeitava ele como meu pai, aqui terrestre, eu não dei muito assunto a ele. Então isso veio à tona agora. Deus botou na minha mente agora. Foi? Que eu vou relatar pra você. Sim. Aí na segunda,
Na segunda parada que ele teve, após uma cirurgia, ele teve outra parada, logo depois de um tempo, 5 anos para frente. E ele relatou comigo que ele caminhava no hospital, olhava o corpo dele. Sim. Ele relatou comigo, isso já tem mais de 20 anos atrás. Papai morreu agora, tem 3 anos. Ah, ele te contou isso há muito tempo. Há muito tempo atrás. Ele viu o pai dele, ele viu a mãe dele. Eu só vi meu avô e minha mãe. Eu não vi a minha avó. Vi, mas é como se fosse daqui, lá no Detran. Mas dava para reconhecer que era Dava, parecia que era ali, na minha frente. E tanto é que eu queria ir. Sim. Mas tinha algo que me atrapalhava chegar até eles. Por quê? Porque eles estão no plano deles. Tinha uma barreira. Porque meu avô era um cara muito temente a Deus. Entendeu? A minha mãe também era. Apesar de ser um pouco meia atrapalhada, mas tinha temência, entendeu? Foi ela que começou essa obra de Deus na nossa vida. Porque ela, quando ela tem problema de espiritismo, que ela caía no meio da rua, negócio de bicho aí, esses diabos por aí, minha mãe era muito fraca. Ela começou a dar o primeiro passo para os caminhos de Deus. Não permaneceu. Ela morreu antes disso. Sim. Ela morreu de câncer. Mas foi relatado dentro da igreja que ela estaria com uma obra muito maligna, que só se ela se apegasse muito com Deus para ser liberta. E ela não se apegou. Sim. Ela ia para a igreja, mas xingava palavrão, batia nos outros na rua, dava porrada nos outros. Minha mãe era muito doida. Sim. Mas quem sou eu para julgar? Eu estou apenas relatando. E a experiência do teu pai? Ele falava que andava no hospital, mas relatou passar para outro plano, não? Ou foi só ali no hospital? Não, quando ele falou que, como ele tinha um irmão que ele considerava muito, até relatei agora mesmo, e esse irmão ficava de um outro lado de um muro, que era o irmão Edgar, que era meu tio no caso, né, que eu não conheci, não sonhava nascer ainda, e ele fazia assim pro meu pai: vem pra cá, Ari, que aqui é bom. E meu pai queria ir, mas não tinha como, porque não conseguia passar. Sim, sim. Aí quando meu pai se aproximava, dizia ele que a parede fechava, para ele não passar. Não era a hora ainda. Ele ficava ali, perto do corpo, ele olhando pro corpo dele, e os caras dando choque nele e tudo, e ele ali olhando. Ele relatou essas coisas quando ele saiu do coma da segunda cirurgia dele. Sim. Papai relatou isso comigo. E eu não... Mas isso não chamou muita atenção sua? Não, inclusive, quando eu me acordei, papai veio cuidar de mim, papai me cuidou uns 2 meses lá em Vitória. Eu não tive em nenhum segundo essa... Não lembrou para falar com ele? Não. Não contou para ele? Não, ele também não perguntou nada, eu também fiquei quieto. Mas eu não lembrava muito, não. Assim, eu não tinha ainda... Eu demorei um tempo para começar a recordar o que eu passei, tá entendendo? Sim. Demorei assim, eu calculo que uns 3 meses, 4 meses. Aí já tinha ido embora para a roça. Até juntar tudo na cabeça organizada. Até eu entender aquilo, entendeu? Começar a entender aquilo. Eu fui visitado por um anjo logo depois disso. Foi? Fui. Depois de ter acordado? Fui, depois de muito tempo, Como depois de uns foi 6 essa meses. Eu lá no apartamento do meu pai, lá em Vitória, ele tem um apartamento no quarto andar lá de um bloco lá, e eu estava lá. Aí uma madrugada eu ouvi uma voz: acorda. Eu achei que era meu irmão que estava me chamando, né? Se eu queria ir no banheiro, alguma coisa do tipo. E quando eu levantei, eu vi aquele corpo indo embora. Era como uma luz? Ou... Uma luz saindo de dentro da sala onde eu estava deitado. Assim, acorda. Aí quando eu abri o olho, eu vi saindo. Aí eu estava sem a cadeira, estava mais longe. Ainda tentei sair atrás ainda, como se fosse lá no hospital onde eu estava. Porque eu queria ir atrás. Como você ia? Eu não queria seguir. Entendeu? Interessante, rapaz. Só um flash assim, né? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, aquela luz que eu vi foi quando eu comecei a recordar do que eu vivi. Foi a partir desse momento. Quem sabe ele veio para te ajudar. Para me fazer lembrar. Porque até então eu fiquei assim, eu fiquei um tempão assim. Por quê? Porque eu não aceitava mais isso aqui. Então, para mim, tudo aqui era estranho. Tudo lá, para mim, onde eu estava, lá na casa do meu pai, lá em Vitória, era tudo estranho. E essa crise de não aceitar estar aqui foi passando também aos poucos? Foi ainda não, Paulo. Ou não passou? Até hoje? Não passou nada. De vez em quando eu sou muito ignorante com Deus, porque eu falo sempre: Senhor, deixa eu dormir, deixa eu ir embora. Entendeu? Eu não peço a morte. Deixa eu dormir, deixa eu ir embora. Eu sei que tem coisa melhor para mim do que isso daqui. Porque para mim aqui já deu, para mim. Para mim. Sim. No meu olhar já deu. Você acha que já aprendeu o que tem que aprender? Não vou dizer nem que aprendi. Eu vou dizer que Deus me perdoe, o que eu vou dizer agora. Mas para mim é inaceitável.
eu me sinto um nada aqui. Um nada. E pelo fato de todos os meus sonhos, eu sempre estou andando, então o que que o meu espírito acredita? O que o meu coração acredita, quer dizer? Eu morrendo aqui, eu saio desse corpo, eu vou para lá e não vou mais ficar andando de joelho, eu vou andar em pé, eu vou ter Não outra... sente falta de nada, né? Nada. Nada, entendeu? E por acaso, depois, fora esse sonho que você teve, esse sonho não, essa visão que você teve do anjo, teve alguma mudança, alguma sensibilidade que você não tinha antes, assim, de perceber intuitivamente alguma coisa? Perceber alguma sensibilidade que você desenvolveu que não tinha Eu fiquei com algo muito... Foi bom você perguntar. Eu não sei nem se eu comentei alguma vez com você sobre isso, mas Deus me deu um dom. Eu identifico Satanás. É? Como? Nas pessoas. A maldade. O Satanás mesmo. A coisa ruim. Entendeu? É uma coisa assim, de espírito mesmo. Sim. A pessoa pode até tentar me enganar com uma conversa bonita, mas eu pego a pessoa. Você percebe, né? Eu percebo. A energia. Aí se eu me afastar é porque aquilo não é pra mim ficar perto. É interessante. E você não tem isso antes? Não. Um dom a mais. Entendeu? E interessante que isso veio acontecer de 2 anos pra cá. Me diz uma coisa, você tem alguma mensagem que você queira deixar assim? Alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que vão ver essa tua entrevista? O que eu tenho a deixar é que o povo tenha mais fé, né? Mais amor no coração. E não se apegar a isso aqui não. Isso aqui não vale nada não, pô. Eu só quero que eles entendam. Quem vê isso, entenda que isso aqui não vale nada. Isso aqui tudo tá na Bíblia, é passageiro, acabou. Tudo aqui a traça e a ferrugem vai comer. Não é um evangelho que está falando, não. É um homem que lê a Bíblia. Então, quem estiver duvidando, que pegue e leia. Entra em Gênesis, sai em Apocalipse, vai entender o que eu estou falando. Entendeu? E qual seria o sentido dessa vida, então? Se não vale nada, por que nós temos que estar aqui? Nós temos que estar aqui, eu acredito, Paulo, com o propósito de Deus, primeiramente, que Ele não botou nós aqui para sofrer. Não botou nós aqui para sofrer. Botou nós aqui para ser feliz. Não era nem para nós trabalhar, pô. Entra lá que você vai ver, lá em Gênesis, você vai ver o começo da história. Entendeu? Então, se você procurar aí se moldando, deixar Deus moldar a gente vai... Você chega lá onde Deus quer que você chegue. Por que que existe milhões de anjos essa hora cantando lá nos ouvidos de Deus? Porque são anjos. Aqueles que mereceram estão lá. Não foram nem julgados, foram direto, porque mereceram. Você sabe que no livro bíblico, relata que pelo amor de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, ainda essa nação existe. Mas Abraão, Isaac e Jacó estão lá. Estão lá com ele, ao lado dele. Escrevendo. Tudo que eu e você fazemos, apesar que Deus vê. Porque depois Deus quer te mostrar o que você fez. O que você acha? E falar nisso, tem muita gente que relata nessas experiências que tem uma visão da vida, assim, uma revisão de vida, desde o nascimento até aquele fato. Você teve alguma coisa desse tipo? Não. Alguma revisão? Não. A única coisa que meu pai dizia que aqui era só sofrimento. E a verdade está aí crua e pura. Pura e crua, para quem quiser ver. Você vê que aqui você tem dor, você vê um filho sofrer, você sofre, né? Você vê sua mulher desobediente, você sofre. Ela vê você desobediente, ela sofre. Entendeu? Porque aqui não existe... Olha, Paulo, eu cheguei à conclusão seguinte. Pela minha experiência que eu tive com Deus, vou dizer com Deus, né? Aqui não tem felicidade nenhuma. Isso aqui é tudo ilusório. É tudo ilusório isso aqui. Tudo. Você pode... Hoje se relata em televisões, em jornais aí, que o cara mais rico do mundo... Você pensou o que é o cara no topo da fortuna? Um só, mais rico do mundo. Pode comprar tudo que o dinheiro puder comprar. Ele não consegue sair daqui para lugar nenhum. Todos estão nessa bola aqui, vai voltar para ela, pro chão dela. Não adianta, você pode fazer espaçonave, você pode inventar desculpa a expressão, não vou nem falar. Pode inventar o que quiser. Entendeu? Inventar o que quiser. Ninguém sai daqui para canto nenhum. Daqui só para debaixo da terra. Aí sim, quando o dono vier, que é o que eu creio, eu quero estar pronto, esperando. Igual eu disse, se eu não tiver salvação, não tem problema. Mas eu estou procurando
pouquinho melhorar todo dia mais, um pouquinho. Tirando o ódio, tirando o rancor de mim. Procurando amar mais as pessoas com o coração, não é só com a boca e com o olho, não. Com o coração. Eu aprendi isso também após o meu coma. Foi? Eu era um cara que eu falei com você, olhar para a mulher eu desejava. Você aprendeu a olhar com outros olhos. É diferente. É diferente. Eu não tinha nem amizade com mulher, hoje eu consigo ter. Porque a minha amizade com mulher era só para transar. Sim. Se fosse para transar era bom ter amizade, caso contrário não. Nem bom dia. Hoje eu mendigo na rua todo minuto um bom dia de uma criança, de uma moça, de uma mulher, de uma senhora. Entendeu? Eu aprendi a amar os animais, eu não gostava de cachorro nem de gato. Hoje eu aprendi a amar. Foi como uma coisa que... uma transformação grande, né, que aconteceu. Mas eu precisei disso. Foi a única forma que Deus entendeu. Ele não permitiu isso aqui pra mim, não. Quem procurou foi eu. Sim. Mas ele entendeu, não, vou deixar ele vivo e vou moldar ele, que a única forma dele mudar vai ser assim. Sim. Senão ele não muda. Se eu deixar ele perfeito aí, se ele ficar perfeito, ele vai continuar até eu perder ele. Porque quando Deus te quer e me quer, ele não solta por nada. Isso significa que nada acontece por acaso na vida da gente. O que acontece tem um sentido, tem uma razão de ser. Até um acidente grave. Qualquer coisa, mas não é permitido por Deus, não. A permissão que eu acredito que Deus dá é a vida de volta. Porque eu morri e nasci. 2 vezes. Eu nasci no ventre de minha mãe e nasci depois do acidente. E Deus tem me dado livramento lá pra cá que você não tem nem base. Eu já passei aqui, dormi em meio de rua debaixo dessa cadeira, a ponto de chegar alguém, jogar um fogo, matar o cara, dar um tiro no cara, igual acontece em muitos casos por aí. Sim, já chegou nesse ponto. Cheguei. Mas eu passei uma barra, se Deus não tá comigo... Você demorou a se aposentar? Conseguiu? Não, foi ligeiro, eu tinha 30 e poucos anos pago, né? Ah, tá. Eu trabalhei muito tempo, eu assinei minha carteira com 14 anos de idade. Conseguiu a aposentadoria depois do acidente, no caso? Se não tivesse acontecido isso comigo, mas por Deus entender que ele ia me perder para Satanás, então ele permitiu. Aí vamos lá em Jó. Satanás subiu lá e falou, deixa eu tocar nele. Não, nele não. Você pode tocar em tudo que é dele, menos nele. Na alma dele você não toca. Então Jó chegou àquele ponto que você sabe a passagem. Né? E depois Deus, por ele ter fé e acreditar, Deus deu tudo em dobro para ele, em triplo. Deu nova família, nova fortuna, nova saúde, tudo. Então assim eu acredito que foi comigo um pedacinho. Tu tem que idade hoje? 51. E você disse que hoje você trabalha lavando o carro. Eu fiquei até admirado como é que você conseguia, numa cadeira de rodas, se superar. Ainda é porque o cara já alugou. Ontem mesmo eu tinha acabado de lavar um logo, eu tava bem ali, eu deixei ele bem limpinho. Eu limpo mesmo, limpando, né? Igual esses porqueiros. Você sobe pra a parte mais alta do carro? Deus prepara todas as coisas. Entendeu? Muitas vezes eu tô ali lavando e preocupado com o teto. Sim. Aí aparece alguém. Ah, tá. Eu falei, meu irmão, pega eu, me ajuda aí, entendeu? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Tem uma música que diz o seguinte, que alguém reclamou, Senhor, eu fui caminhar na praia e só tinha 2 passos. Não, tinha 4 passos. E de repente só tinha 2. Cadê o Senhor que disse que estava comigo? Essa música é mais ou menos parecida com isso. Você deve ter ouvido já. Aí Deus fala, não, eu te carreguei no colo. E aqui, ó. Os passos eram meus. Na palma da mão. Ele me carrega na palma da mão. Aliás, ele me carrega dentro do coração dele. Deus me mantém firme com saúde, então eu preciso dar valor a isso. Senão eu posso perder isso a qualquer momento, pô. Ontem passou um cara ali, ó, empurrando um carrinho de reciclagem, e parou, conversou comigo, até me deu uma dosinha, eu tomei com ele. Pegou na minha mão, falou, posso dar um abraço? Falei, pode. Por que não? Só porque o cara tá fedendo? E daí? Eu sou melhor do que ele aonde? Essa parte eu nunca fui diferente, sempre fui assim. Sim. Sempre gostei de estar no meio de pessoas do nível bem abaixo do meu. Aí me abraçou, falou, cara, eu não sei, ó, eu não bebi para estar embriagado, você pode ver que eu não estou embriagado, mas Deus tem algo tão lindo na sua vida. Quem disse? O cara. Disse pra você? Ele nunca me viu. Ontem que ele me achou ali, eu tava ali, ó, na frente ali. Eu falei, meu irmão, eu recebo, amém, Deus que abençoe. É assim, Paulo, a gente... Ô Paulo, o que destrói o ser humano e a alma que Satanás ganha é a arrogância do ser humano. Porque Deus é amor, não é arrogância não. É difícil, meu Deus, como é difícil você amar alguém que te machuca. É difícil, é uma mas luta, você né? tem que amar. Você tem que amar. É muita sabedoria, né? Muito conhecimento novo
e muito mistério, mas é fascinante. Se você gostou, então se inscreva em nosso canal para ficar sabendo sempre que a gente publicar um vídeo novo. Mas para isso você tem que marcar o sininho que aparece aí na tela. Dê também a sua opinião, dê um like para o nosso canal, ajude-nos a divulgá-lo e comente abaixo do vídeo. Se por acaso você também tem uma história de uma experiência luminosa, então nos escreva. Mande um e-mail para experienciasluminosas@gmail.com e nós entraremos em contato. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.